E aí, time, tudo bom? Hoje eu vou trazer aqui uma dúvida que muitos QAs têm, e não somente QAs, muitos desenvolvedores não fazem ideia de qual a diferença de um e de outro, que é teste de regressão e teste end-to-end. Então vamos para o vídeo que eu vou trazer as principais diferenças de cada um deles. Bora! Time, primeira coisa que a gente tem que pensar, tá? Eu quero que vocês entendam que todos os testes eles são de extrema importância e eu não tô aqui para falar qual que é melhor que o outro. Na verdade, isso não é uma coisa muito comum de se falar, porque normalmente não existe um melhor que o outro, tá? Cada tipo de teste tem o seu foco e cada tipo de teste vai abordar um tema específico, né? Algum teste específico que precisa ser realizado no seu sistema. Porém, aqui hoje a gente vai tirar todas as dúvidas de um jeito simples e fácil. Qual a diferença entre essas duas técnicas de teste, ok? Vou começar primeiro pela automação end-to-end. Então, time, o que o teste end-to-end significa? O teste end-to-end ele vai testar majoritariamente um fluxo que existe dentro do seu sistema, que seja o mais parecido com o real. O que eu quero dizer com isso, com o mais parecido do real? O mais parecido do real é um ambiente de produção sendo utilizado por um usuário, certo? Então, esse teste end-to-end, ele vai se focar ali no fluxo de testes que ele tem que fazer, pensando em como um usuário tem que fazer. Eu vou tentar trazer um exemplo. Você está utilizando o aplicativo, sei lá, o iFood. Você precisa logar no seu iFood, tá? Não necessariamente, mas eu vou trazer aqui o login. O usuário ele vai logar no iFood, ele vai procurar um restaurante que ele deseja, ele vai colocar as comidas desse restaurante no carrinho e vai fazer a compra e aguardar o pedido chegar. E quando ele chegar, esse pedido ele tem que estar listado ali como pedidos finalizados, correto? Então, o que uma automação end-to-end faria nesse momento? Você faria todo esse processo passo a passo. Então, fazer o login do usuário, pesquisar ali um restaurante, colocar as comidas que te desejam dentro do seu carrinho e fazer a compra, esperar esse pedido ser entregue e depois disso você verificar se esse pedido foi finalizado com sucesso, caso ele tenha sido entregue. Isso seria um caminho e isso seria um teste end-to-end. Por que end-to-end? O próprio nome diz, né? Na verdade, o próprio nome não diz, né? Ele fala do final para o final. Mas, na verdade, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele está pegando um fluxo ali que o usuário ele vai se utilizar, tá? O end-to-end é um fluxo que vai começar ali do zero, tá? De um ponto inicial que o usuário normalmente utilizaria, até o ponto final de sucesso ou de erro, tá? O teste end-to-end ele não precisa ser sempre sucesso, isso é um ponto muito importante. Ele pode também ser um problema, por exemplo, não foi entregue, então a gente tem que ver no final ali uma mensagem de erro, caso o pedido não tenha sido entregue ou ele tenha sido cancelado, alguma coisa do tipo, tá? É muito importante que vocês entendam esse conceito, tá? Então é literalmente criar ali um processo no qual o usuário ele vai fazer dentro de um sistema, tá? Então o teste end-to-end ele vai imitar essa usabilidade. Esse teste é muito importante para o sistema porque a gente consegue garantir com ele que aquela funcionalidade ela está funcionando. Que aquela feature, aquela funcionalidade, aquele fluxo completo está funcionando. E caso, após uma alteração, uma feature, você consegue fazer esse teste, né, verificar esses cenários, né, criar esse teste end-to-end e verificar aí se não vai ter nenhum impacto direto na utilização do usuário, tá? Lembrando, teste end-to-end não necessariamente ele é só automação. Ele pode sim ser feito somente manualmente. É melhor ser em automação? Sim, é mais rápido, mais simples, mais prático. Você pode rodar numa pipeline, pode rodar ali no seu CI e vai garantir sempre que esse fluxo está funcionando, mas não necessariamente vão pegar erros novos, né? Caso tenham sido entregues features novas ou até mesmo alterações de features, esse teste não serve para necessariamente pegar esse tipo de nuance. Então, isso que é um teste end-to-end, tá? E agora, o que é o teste regressivo? Galera, o teste regressivo nada mais nada menos é do que um teste que engloba todos os testes que você tem. A regressão ela serve para você garantir que aquele sistema não tem bugs ou bugs novos. Então, você vai rodar toda a pipeline de teste que você tem. Então, por exemplo, testes unitários, teste end-to-end vai entrar dentro do teste de regressão, automação, teste de integração, teste de API, teste manual, o teste regressivo, né?
ele é uma técnica de rodar a maior quantidade de testes que você pode naquele sistema ou naquela feature, garantindo que as novas features que entraram e as atualizações que foram feitas no sistema não trouxeram bugs novos. Então você vai testar ali a maior quantidade de cenários possíveis, não só com automação, mas também manualmente, para garantir que qualquer alteração que tenha sido feita não vai quebrar a experiência do usuário. Esses testes regressivos, eles costumam rodar sempre que você tem uma alteração muito grande. Obviamente, depende muito do seu time, tá? Depende muito também da quantidade de testes automatizados que você tem, mas também acontece muito de ter, às vezes, outros QAs ajudando quando você vai subir uma feature muito grande aí para o sistema, ou uma release muito grande para o sistema, tá? Então, como você pode ver, eu falei, os testes regressivos, sim, vai rodar os testes end-to-end. Então é por isso que tem tanta essa discussão aí. O que é teste end-to-end? O que é teste regressivo? Por que o pessoal fica tanto em dúvida? Porque sim, o teste end-to-end ele pode, e na minha opinião, ele deve rodar toda vez que você for fazer um teste regressivo. Então o teste regressivo ele é mais uma prática, né? Obviamente ele é uma técnica, mas ele também é uma prática que se realiza dentro de uma release nova para o sistema, dentro de uma alteração grande para o sistema. Pode ser também em alterações pequenas, mas normalmente testes regressivos eles são bem custosos, principalmente considerando se você tem uma pipeline de automação pequena, né? Se você tem poucos testes automatizados, tá? E, obviamente, a gente entra ali com teste manual, teste automatizado e os testes unitários também. A intenção mesmo é rodar ali toda a pipeline de testes, considerando ali toda a pirâmide de teste que você tem desenvolvida para o seu sistema. Então, eu espero, time, que tenha ficado claro essa diferença, tá? Só tentando trazer um overview. O teste end-to-end ele é um teste de fluxo do sistema, né? Um fluxo do usuário. Pode ser ele um cenário feliz quanto um cenário ruim, trazendo ali uma informação de sucesso no final, ou até mesmo uma informação não de erro, mas uma informação negativa, né? Como, por exemplo, falha na compra, ou seu pedido não foi entregue, no caso, considerando o iFood. E o teste regressivo, ele é um teste que engloba todos os testes possíveis para que você faça uma entrega de uma feature. Ela pode ser uma feature grande, pode ser uma feature pequena. Isso depende muito quão confiáveis são os seus testes, né? Qual a quantidade, né, de testes que você tem, teste unitário. Se você tem poucos testes unitários, a confiabilidade desses testes vão ser menores, então provavelmente você vai ter que fazer mais testes regressivos e sim, eles tomam tempo, tá? Porque, obviamente, ele vai ter que rodar toda a pipeline de testes, sem considerar que você também vai poder fazer testes manuais nele, isso pode tomar tempo. Então é isso, time. Eu espero que tenha ficado claro aí essa diferença. Eu tentei trazer aqui o exemplo do iFood, eu espero que tenha sido simples para entender. E agora, quando você estiver ali no seu time e eles fizerem essa troca, tentem educar. Traz isso para eles, se vocês quiserem também pode trazer e mostrar esse vídeo para eles entenderem a diferença entre testes end-to-end e testes de regressão. Perfeito? Então, se você gostou e acha que isso foi valoroso para o seu trabalho, dá um like, deixa um comentário também, caso você tenha alguma pergunta, algum cenário específico que você tenha aí na sua empresa ou no seu trabalho que você teve e você não sabe necessariamente responder. Eu vou estar respondendo, a gente responde todas as perguntas. E se inscreve e ativa o sininho, porque a gente traz vídeo toda semana, perfeito? Time, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!